Francisco Barrife, ele é da Argentina, ele é diretor adjunto do Centro de Pesquisa, Educação e Direitos Humanos Alicia Morreau, na Universidade Nacional de Mar del Plata e coordenador acadêmico da Rede Ibero-Americana de Especialistas sobre a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. O seu tema é como a Convenção Internacional reforçou a mudança de paradigma. Então, Francisco, boa palestra, e ela que vai coordenar o seu tempo, tá bem? Tá bem. Obrigada. Tá bom, muito bem. Bom dia. Bom, primeiramente, muito obrigado. Desculpa também por eu não poder falar português. Afortunadamente, temos a tradução simultânea para nós podermos nos comunicar aqui bem entre nós. Antes de começar, então, eu gostaria de agradecer a Lenir Santos, presidente da Fundação Síndrome de Down do Brasil, por esse convite. Eu sou ciente do esforço enorme que é trazer pessoal de fora, fazer um evento desses numa organização como a que nós temos aqui. Um esforço muito grande fazer um evento. Eu fico muito feliz, fico lisonjeado também por ter sido convidado como palestrante. Eu vou tentar fazer uma aproximação, vou tentar fazer uma abordagem geral a respeito da mudança de paradigma que nós tivemos e que é produto da Convenção Internacional a respeito dos direitos das pessoas com deficiência. Felizmente, quando a negociação da convenção ocorreu na ONU, eu tive a oportunidade, também a grande honra de fazer parte, naquele momento, da delegação da Espanha. Aquela delegação que negociou aquela convenção e que permitiu que eu ficasse como participante nas últimas 2 sessões. Com isso, eu adquiri um grande conhecimento, consegui chegar mais perto, digamos, daquilo que vem acontecendo, além do texto da própria convenção, e sim falando da compreensão do que é isso aqui da convenção, do que ela trata. Eu concordo totalmente com a Rebeca, quando a Rebeca falava agora há pouco a respeito da importância da convenção, de como ela é importante, como é importante vocês terem esse documento sempre ali à mão, é importante vocês baixarem esse documento, dar uma lida neles. Mas, por outra parte, também vocês têm que lembrar que se vocês não olharem a convenção com a perspectiva do modelo social e da não discriminação, em alguns pontos, aliás, em vários pontos, a convenção não deixa de ser aquele texto um pouco mais frio, distante, retórico, que em alguns pontos parece não falar nada, na verdade. Nós temos que entender primeiro o modelo social, nós temos que entender alguns elementos-chave da convenção. E é essa a palestra que eu quero dar para vocês. Se nós entendermos esses elementos-chave, muitos dos artigos e muitas das reivindicações que nós vamos ter ali nessa convenção, aí sim vamos ver que fazem sentido e às vezes não. Nós vamos ver alguns exemplos até na palestra, mas tem artigos muito importantes, como o artigo 10, por exemplo, o artigo 12 também, e até o próprio artigo 14 ou 15. Se você não olhar sob a perspectiva do modelo social, na verdade, olha, não fazem sentido nenhum, ou pelo menos, não sei, alguns políticos, alguns juristas vão tentar dar um sentido que não foi bem esse que nós procuramos na hora de incluir a opinião das pessoas com deficiência nesse documento internacional. Quando nós começamos então uma palestra a respeito dessa convenção, seja na faculdade, com alunos, com grupos talvez menores de pessoas, eu começo com essa dúvida: o que é deficiência? O que é deficiência? E normalmente, eu não vou fazer o exercício agora, tudo bem, mas a resposta do público costuma ser: bom, é uma pessoa que talvez não consegue, que tem algum tipo de limitação, que tem alguma doença, que talvez não é capaz, que não, e que não. Ou seja, muitos não. Nós definimos a capacidade
a deficiência com uma descrição da pessoa e com uma perspectiva um pouco médica da pessoa. A nossa legislação, a legislação costuma adoptar essa definição. É uma definição que costuma falar muito também do que a sociedade pensa. A sociedade percebe as pessoas com deficiência como pessoas incapazes. Então, antes de entrar no assunto da convenção, eu gostaria só de passar rapidamente, muito geralmente dos modelos históricos, modelos teóricos que nós temos da deficiência. Eu acho que tem 3 modelos essenciais que nós podemos discutir. Eu acredito que nos diferentes âmbitos da psicologia, da sociologia, enfim, como aparecem nos livros que nós acabamos recebendo aqui, livros da psicologia, todos os livros, de certa forma, com diferentes conceitos, diferentes formas, acabam descrevendo uma situação semelhante entre eles. Uma situação que eu vou refletir aqui no meu slide. Nós podemos identificar, segundo alguns estudos, especialmente estudos jurídicos e sociológicos, 3 modelos diferentes. Ou seja, como é que é percebida a deficiência de forma social, que respostas sociais, que respostas políticas nós oferecemos para a deficiência e o que é que a sociedade faz com as suas pessoas com deficiência. O modelo mais tradicional é aquele que vocês talvez já ouviram falar como modelo de prescindência. É um modelo em que nós prescindimos de alguma coisa, ou seja, não contamos com a pessoa, nós prescindimos da pessoa. Esse modelo é um modelo antigo, é um modelo romano, grego, bem antigo. E coloca ali a deficiência numa perspectiva religiosa, na verdade. Ou seja, a deficiência era um castigo divino, era um castigo dos deuses por algum pecado que o pai ou a mãe acabou cometendo. Então, perante essa ideia social, vocês podem imaginar que a pessoa é vista como se fosse um fardo, como se fosse uma pessoa, um fardo que deve ser descartado ou liberado dessa sociedade que aguenta esse fardo. Então nós temos esse modelo de prescindência, ou seja, a pessoa, nós não contamos com ela, é uma pessoa que não é válida para a sociedade e tinha essas políticas da eugenia, o famoso exemplo grego das crianças que se jogavam do Monte Tayreto, não sei se vocês conhecem essa história, e um pouquinho mais para frente, especialmente com a chegada em massa, digamos, do cristianismo, chegamos a políticas de exclusão, ou seja, já começamos a pensar que a eugênese ou a eugenia não é boa, mas de qualquer forma escondemos as nossas crianças, escondemos nossas pessoas com deficiência porque são pessoas não desejadas nessa sociedade. O modelo que vem em cima desse modelo modelo de prescindência é um modelo reabilitador, é um modelo médico, e agora a deficiência já não é uma questão divina, uma questão religiosa dos deuses, e sim uma causa médica, ou seja, a pessoa tem deficiência porque medicamente, clinicamente, não é uma pessoa normal. Esse é um modelo que aparece depois da Guerra Mundial. Primeiro, logicamente, pelo fato da volta de muitas pessoas, muitos soldados que chegavam com vários tipos de deficiência. Eles eram heróis sociais e a resposta social da exclusão era muito forte. Então a sociedade começa a amolecer um pouco o coração e começa a entrar nesse novo modelo, que é o modelo que nós conhecemos como modelo médico ou modelo reabilitador. Aqui a pessoa então ela é entendida como uma pessoa que deve ser normalizada ou deve ser recuperada, reabilitada. É que nem uma borracha para apagar, É o que o Jean Sticker usa, um teórico francês, que ele falava, olha, você tem que apagar a normalidade, Tem que apagar esse problema que a pessoa tem. O modelo médico quer corrigir, quer passar uma borracha, um apagador, o que for, na pessoa, no problema da pessoa. E aí sim a pessoa vai poder entrar de novo na sociedade e aí vai estar tudo bem. Aqui eu acho que vale muito a pena esclarecer um ponto bem rapidamente, porque da minha parte eu acho que existe eu percebo que tem uma rejeição muito forte para o modelo reabilitador.
Eu acho que a reabilitação é importante. Eu acho que é importante nós trabalharmos no âmbito da deficiência com algum tipo de reabilitação. Ontem nós já víamos isso um pouco no vídeo. Às vezes, a reabilitação social, se entendida sob uma perspectiva diferente, pode ser um elemento importante, sim. Porém, a reabilitação não pode ser a condição única para poder você entrar na sociedade. Se você for reabilitado, pode entrar na sociedade, é esse o conceito que é errado. Nós não podemos trabalhar com essa ideia. E é uma das ideias que estão sendo trabalhadas na convenção. As respostas sociais são focadas na pessoa e todas as políticas estão centradas ali na saúde, né? Se nós assumimos que a questão é uma questão médica, então entendemos que é um problema de saúde e que deve ser tratado como isso. As pessoas começam a ter educação especial, trabalhos mais protegidos. É uma coisa como dizer, somos iguais, porém diferentes. Então, temos uma acessibilidade, que é uma ferramenta muito boa para pessoas com deficiência. Começa a pessoa a ser mais entendida, mas é uma questão que é especial ainda, que deve ser resolvida e já não é uma questão social que diz respeito de todos nós. Eu sempre uso essa publicidade, uma publicidade que foi ali veiculada na década de 70 na Espanha, diz, tenta ir. Se você se recuperar, você vai conseguir a sua integração. E era esse o modelo que nós tínhamos. Se você conseguir se normalizar, se você conseguir ser que nem a gente, como todos nós, você vai poder ser parte da gente também. Você vai ser parte da sociedade. E então era uma questão médica. Bom, graças a Deus houve uma série de mudanças. No Reino Unido começa a trabalhar também nos Estados Unidos com um modelo social e acaba permeando a ONU também, esse novo modelo social, com o que nós chamamos de normas uniformes. Acho que é muito importante que a Convenção versa a respeito disso, dessa nova mudança no que diz respeito aos direitos humanos para as pessoas com deficiência. Na discussão das Nações Unidas, antigamente, a deficiência era percebida como uma questão assistencialista, médica, de reabilitação, e depois há uma mudança importante no paradigma para poder falar de direitos humanos finalmente. Eu não vou ficar falando muito disso aqui não, porque nós não temos muito tempo, mas o que diz é que os 4 valores essenciais, ou seja, dignidade, autonomia, igualdade e solidariedade, são valores que devem ser também aplicados às pessoas com deficiência. Podem ser palavras muito bonitas, palavras cheias de espírito, mas eu acho que são palavras que têm realmente um valor muito importante para as pessoas com deficiência. Acho que nós temos que levar a sério a concepção desses direitos, a concepção desses valores. E se nós levarmos a sério, nós vamos ter consequências muito importantes. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Acho que do discurso, né, da parte teórica dos direitos humanos, todo mundo concorda. Quando todo mundo fala do modelo social, todo mundo bate palma, todo mundo acha genial, acha lógico. E parece até absurdo ter um modelo reabilitador, um modelo médico, mas quando nós começamos a peneirar o que nós fazemos, e vemos as atividades e as práticas da nossa sociedade, nós percebemos que o modelo de prescindência continua ali, continua latejante, continua presente, e o modelo reabilitador é o principal protagonista. E o modelo social é uma questão aí que começa a brotar, começa a aparecer lá longe, e a gente não consegue ainda ver realmente a importância dele. Vamos pensar então uma coisa, quem é que estabelece, quem é que determina o que é normal e o que não é normal na sociedade? Vamos pensar nisso? Quem define o que é normal e o que não? Todo mundo fala, isso é normal, isso não é normal. Todo mundo fala como se fosse uma coisa muito aceita socialmente, como se todo mundo soubesse o que é normal e o que não é. Mas se eu perguntar para vocês quais os critérios para você falar que uma coisa é normal ou não, será por quê? Porque a maioria das pessoas são assim? Seria talvez um médico que diz o que é normal, o que não é normal? Será que nós deveríamos definir algumas atividades que podem ou não ser realizadas? Talvez falar de produtividade como uma norma de normalidade.
O que é normal? É uma dúvida que nós temos que resolver. O modelo social começa revisando essas questões. O que é normalidade? Quando nós começamos a ver em detalhe, nós vemos algumas inconsistências que devem ser tratadas. Por exemplo, o ser humano não é capaz de voar, né? O normal é que as pessoas não voem. Porém, a sociedade cria máquinas para que as pessoas possam voar, não é? Isso é normal ou não é normal? É normal. Uma pessoa com tetraplegia não pode caminhar. Isso é normal ou não? Porém, a sociedade permite que pessoas tetraplégicas possam usar uma cadeira de rodas e se locomover por aí. Seria normal ou não? Falamos que voar em um avião é normal, porém, a utilização de uma cadeira de rodas não é normal. É uma coisa diferente, recebe um tratamento diferente por parte da sociedade. É por isso que o modelo social, então, vem à tona. O modelo social diz que a deficiência tem a origem em causas sociais, ou seja, as pessoas com deficiência têm o mesmo valor que as outras pessoas e o que elas podem contribuir com a sociedade está relacionado com a inclusão e a aceitação da diferença. Eu acho que esses dois conceitos devem ser salientados: inclusão e aceitação da diferença. Inclusão e aceitação da diferença. Acho que são muito importantes. Eu sempre coloco um exemplo aqui. Eu quero fazer parte de um clube. Todas as pessoas desse clube falam chinês. Eu sou o único que fala em espanhol. E eu quero ser parte do clube. A integração seria, bom, você pode vir e pode participar sempre que aprenda a falar chinês, porque você não é normal, você fala espanhol, você não é parte da maioria. O critério do modelo social diz que eu devo ser parte do clube, eu devo ser trazido, né? Devo ser levado para o clube e que as outras pessoas devem entender que eu não consigo falar chinês e que eles deveriam falar espanhol, que nem eu. A aceitação da diferença seria então que essa necessidade das outras pessoas de aprenderem espanhol não seja um fardo para a sociedade. Não seja como, nossa, nós vamos ter, que saco, vai ter que aprender espanhol. Senão, olha, que legal, vamos aprender espanhol, porque ele precisa de outro tipo de comunicação. Agora nós falamos duas línguas e não uma só. Agora somos pessoas melhores, porque podemos aceitar a diferença e podemos ser melhores amanhã. Então, esse tipo de inclusão de pessoas diferentes e a aceitação dessas pessoas, a aceitação da diversidade é muito importante para a sociedade humana. O modelo social aqui vai ter uma questão linguística que vai ser complicada, eu acho, porque em português às vezes a tradução não é a melhor, mas é baseado na questão em que nós temos dois elementos, na verdade, na deficiência. Por um lado, em espanhol, a deficiência, temos a tradução, né? Acho que é impedimento que é usado em português, e em discapacidade seria em espanhol, o que em português seria deficiência. Ou seja, aqui já temos um empecilho. Quando eu falo deficiência, vocês têm que entender impedimento, e se eu falar discapacidade em espanhol, quer dizer que é deficiência. Então, não se deixem enganar pelo slide. Quando nós falamos de impedimento, é a perda de tudo ou parte de um membro, ter algum membro com algum tipo de defeito, algum órgão que não funciona bem. O modelo social diz que não queremos apagar essa diversidade, nós não queremos ignorar as diferenças, os detalhes, as peculiaridades. Se a pessoa não consegue caminhar, se a pessoa pensa de forma diferente, se a intelectualidade da pessoa é diferente, nós não vamos ocultar nem ignorar essa parte. Nós vamos falar, ok, é a característica dessa pessoa e é essa característica que deve ser parte da pessoa, deve encher de orgulho também essa pessoa e motivo de orgulho tanto quanto a raça, o sexo, o que for. O seu crachá, digamos. Eu tenho cabelo escuro, tenho a boca grande, eu preciso de óculos, o que seja. Essa é uma característica que me faz diferente dos outros. Essa parte deve ser trabalhada no conceito de deficiência.
Agora, a parte importante do modelo social está relacionada com a deficiência mesmo. A deficiência, em português, é quando nós falamos que há uma desvantagem por uma restrição de atividade que é provocada pela organização social contemporânea, que não considera ou considera de forma insuficiente essas pessoas que têm algum tipo de impedimento, e é por isso que exclui essas pessoas das atividades normais da sociedade. Ou seja, a deficiência é uma barreira atitudinal, arquitetônica e outro tipo de barreiras, por exemplo, no fornecimento de serviços, na prestação de serviços. É a sociedade que gera a deficiência. Muitos de vocês que têm filhos, que têm parentes com algum tipo de deficiência, entendem perfeitamente que, além dos primeiros anos de vida, onde você tem esse processo todo, de todo pai, de ser o principal cuidador, vocês começam a perceber que a vida na família, a vida na sociedade, essa parte de integração, de respeito à diferença, à diversidade, é muito complicado. A família vai funcionando perfeitamente bem com a pessoa com deficiência. Porém, os medos, os problemas dos pais não aparecem em casa. Vocês sabem que não. Os medos aparecem quando você atravessa o limiar da porta e vai para fora, para essa cidade que não entende a diferença. Então, problema médico. Tem problema médico do meu filho? Claro que não. O medo do pai está quando enfrenta a sociedade, quando há uma barreira na atitude das pessoas, na arquitetura da cidade, que faz com que a vida seja difícil demais. Não só para o meu filho, não só para o meu parente, mas também para mim. É ali que temos os problemas. Reabilitação, nada disso, nada de tratamento médico. Lógico, médico todo mundo precisa. A saúde, lógico, é uma questão fundamental das nossas vidas. Mas não venham falar para mim que tem que corrigir um problema para ele poder ser parte da sociedade. Isso não pode ser. O modelo social também diz que o sentido da vida de uma pessoa com deficiência é igual às outras pessoas. É a mesma coisa. Eu digo isso porque eu acredito que é muito importante nós entendermos que, da perspectiva dos direitos humanos, todo mundo concorda que as pessoas com deficiência têm o mesmo valor como pessoa que as outras pessoas, não é? É ou não é, pessoal? Porém, eu acho que, em geral, quando nós falamos da sociedade, começamos a entrar nessas questões um pouco mais problemáticas, como o direito à vida, por exemplo, não sei, o aborto, ou quando nós falamos de esterilização, ou quando falamos de questões como casamento, sexualidade. Aí a pessoa começa, né, a fazer uma cara um pouco mais... pois é, né, então, falando nisso, né... Mas como assim? A gente não falou que eles tinham o mesmo valor? Pois é, do paradigma do pai, da mãe, eu acho que existe essa questão. Muita gente diz, olha, eu sei o que é melhor para o meu filho e ponto, ninguém sabe mais. Eu sou a pessoa que deve dizer isso. Outra atitude que nós vemos dos pais é, bom, eu tô com um pouco de receio, eu tô com medo, porém, eu acho que nós teríamos que começar a pensar, talvez, nos nossos filhos, que eles também têm o direito a viver, têm o direito à sua sexualidade, a ter filhos, a se casarem. Lógico, vamos conversar direito disso e tal, mas pensam que as pessoas têm valores iguais. Nós temos que reconhecer o direito, mas temos que reconhecer para valer. Não sempre dessa ideia ali paternalista, seja da sociedade ou dos próprios pais, que sempre dizem ou sempre afirmam dizer que eles sabem o que é melhor para essas pessoas que nós estamos protegendo. A estratégia do modelo dos direitos humanos deve ser estabelecida no que nós chamamos de visibilidade. A importância de ter visibilidade na deficiência. A visibilidade precisa de uma nova avaliação da diferença que está ali
embutida nessa deficiência. Nós temos que ter uma visibilidade maior. Ou seja, as pessoas com deficiência não devem agir da forma mais normal possível. Isso é errado. Na verdade, a sociedade deve aceitar a diferença como parte da diferença e da variação humana, da diversidade humana. Mas isso é para valer. Não somente na teoria, não somente no conceito, mas na vida real. Vamos pensar que tem um clube de 20 pessoas, como nós falamos, 19 delas têm que aprender uma língua para eu poder falar. Vocês acham que isso é um despropósito? Parece um excesso? Pode ser nos modelos antigos, mas nos modelos de direitos humanos de hoje, se nós achamos que as pessoas devem ser incluídas na sociedade, eu acho que não é um despropósito não. Acho que todo mundo tem que aprender a falar espanhol. Nós não temos que ter medo, nós como pais, como parentes, exigir da sociedade, cobrar de um grupo de pessoas que aprendam a se comunicar comigo, que aprendam a se comunicar com meu filho. Às vezes, lógico, você fica com o pé atrás. Será que vocês poderiam ser tão gentis, por gentileza, por obséquio? Não tem isso, não. É um direito teu. Você tem que exigir, tem que cobrar. Você tem que acreditar no poder que você tem e você tem que acreditar no discurso dos direitos humanos. Quando a convenção foi criada, quando foi redigida, a maioria dos grupos e das pessoas ali envolvidas estiveram muito bem representados. Do meu ponto de vista, eu acho que faltou um pouquinho de representação por parte da deficiência intelectual. Eu acho que ficou um pouco de fora da convenção. Ficou um discurso muito forte ali. As ferramentas principais que nós aplicamos com deficiência intelectual, elas vêm de movimentos com pessoas que têm deficiências psicossociais ou mentais, que nem sempre correspondem com as preocupações ou nem sempre refletem as dúvidas das pessoas e dos pais de filhos com algum tipo de deficiência. Eu acho que como conclusão nós também poderíamos entender a importância do que eu chamo de empoderamento. Você poder reivindicar, você poder cobrar políticas e leis para você poder ter seus direitos. Mas é uma coisa que você como pai, você como parente, deve conhecer primeiro para depois transmitir. Você tem que ser o apoio, você tem que suportar esse tipo de lei, de política para a pessoa com deficiência, para que nós possamos realmente estabelecer as visões e as necessidades reais dos nossos parentes. Eu posso garantir para vocês que, da minha experiência, às vezes fico surpreso de forma muito positiva do que pode vir desses exercícios. Temos também que falar da visibilidade e da violação dos direitos humanos. Se nós falamos de visibilizar as condições, nós temos que entender que muitas práticas sociais são violações aos direitos humanos. Simples assim, parece muito forte, mas é assim. É simples assim. Os direitos humanos estão sendo desrespeitados. Hoje, no Brasil, na Argentina, na Espanha, as pessoas com deficiência, elas têm a violação dos direitos humanos o tempo inteiro. Eles não têm capacidade jurídica, não têm um direito à família, não têm direitos básicos. Estamos falando de violação dos direitos humanos aqui. Finalmente, a visibilidade e a igualdade na hora de aproveitar, de ter direitos humanos. Aí nós vamos nos afastar do modelo assistencialista, que fala somente de uma perspectiva médica, e nós aqui vamos entrar agora numa discussão diferente. Vamos abrir o leque de possibilidades dos direitos humanos. Nós estamos falando aqui de direito ao esporte, à cultura, à sexualidade, à família, ao trabalho, proteção contra a tortura, direito à vida, todos os diferentes campos que uma pessoa pode aproveitar tendo todos os seus direitos respeitados. A resposta legal, lógico, igualdade e não discriminação. Ou seja, a resposta social é visibilidade. Como fazer com que as pessoas sejam mais visíveis e entender que tem um valor intrínseco. Se nós entendemos que os direitos não estão sendo respeitados, nós estamos colocando essas pessoas em evidência, estamos colocando as pessoas em visibilidade. Agora, como nós podemos trabalhar nisso numa perspectiva legal, numa perspectiva jurídica?
Eu vou então agora falar nesses 20 minutos eu vou falar dessa convenção. Os novos paradigmas da convenção. Ou seja, a convenção, de certa maneira, fala de uma maneira bastante ordenada quais seriam as reivindicações dos direitos da pessoa com deficiência. Eu acho que atualmente não existe nenhum guia, nenhum documento que melhor reflita as reivindicações e as posições das pessoas com deficiência do que a Convenção da ONU. E vocês sabem por quê? Não é porque as pessoas, ou os especialistas, ou os diplomatas que negociaram a convenção sabiam muito sobre deficiência, mas sim porque a convenção, em grande parte, foi produzida com as reivindicações das pessoas com deficiência. Ou seja, foram as próprias pessoas que disseram aos governos: isso é que acontece com a gente, isso é o que nós queremos. Então, o que está na convenção seria a visão das pessoas com deficiência, não dos governos. Muitos dos artigos não teriam sido possíveis se isso fosse feito entre quatro paredes pelos governos. Então, eu vou insistir que vocês aqui no Brasil e nós na Argentina, é muito importante você se envolver nesses processos políticos e legislativos, estar envolvido por vários canais, com ONGs, conhecendo aos legisladores. Então é muito importante que a voz das pessoas com deficiência estejam na tomada de decisão política e jurídica. Isso é muito importante. Vamos ver agora, mas o Brasil com certeza vai iniciar um processo de revisão ou considerar a revisão da legislação civil. Eu acho que seria fundamental e necessário que a deficiência intelectual também fizesse parte desse processo, que não estivesse de fora. O objeto da convenção, eu vou enfatizar aqui, que seria promover, proteger e garantir o pleno e igual gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente. Então parece retórico, mas como que a gente traduz isso? A Convenção disse que não precisamos de mais direitos, ou de direitos novos. Então os direitos das pessoas com deficiência já existem em outros tratados. O que é importante desse tratado aqui seria criar uma visão transversal de não discriminação nos diferentes direitos. Então, é um gráfico, você põe os óculos da não discriminação. Se vocês não puserem os óculos da não discriminação, a convenção não faz sentido. Ou seja, é só um texto frio e retórico e vazio. Então é importante pensar na convenção como uma perspectiva de não discriminação e do conceito social de pessoa com deficiência. Do contrário, eu garanto que não faz sentido, não faria sentido esse texto, porque um problema que nós tivemos nos processos de reforma legislativa tem a ver com isso. Porque os especialistas, os que são famosos, até universitários, eu faço parte da academia, olham para a lei de uma maneira fria, olham o que diz o artigo e interpretam segundo o seu ponto de vista. Você tem que partir de uma perspectiva da não discriminação. Aqui diz espanhol, mas deveria ser brasileiro. Quais serão os impactos da convenção? Quais são as áreas de maior importância em termos de impacto? Aqui temos as principais. A primeira seria a visibilidade, porque ela dá visibilidade à temática da deficiência. E é um processo que, no que tange a convenção, é passageiro. Depois que seja uma novidade, as pessoas já não falam mais da convenção, a não ser que nós continuemos a falar da convenção. Então, seria um momento em que temos muitos fóruns e discussões sobre a convenção, e que os políticos estão abertos a discutir a convenção, e temos que aproveitar esse momento, porque temos visibilidade para a questão. Então, é nossa tarefa manter essa visibilidade, não só política, como jurídica e também social. Em segundo, temos o conceito de deficiência, porque a Convenção define de uma maneira muito mais ampla do que qualquer um dos nossos ordenamentos jurídicos. Depois tem um conceito de discriminação,
por deficiência, na minha opinião, acho que é a norma mais importante, ou uma das mais importantes da Convenção. Através da definição da não discriminação da Convenção, podemos fazer uma leitura transversal do tratado e da nossa legislação, aplicando de uma maneira correta ou com soluções jurídicas que se adaptem às nossas necessidades diárias. Quarto, fala da capacidade jurídica, capacidade legal. Eu vou falar 2 minutos disso. A Convenção também trata uma coisa que acho que é importante, que talvez não seja tão importante para a deficiência intelectual, mas sim para as outras, que é a proteção à integridade física e psíquica. Isso até certo ponto, pois a Convenção de alguma forma protege a integridade física das pessoas com deficiência, o que de certa forma faz com que nós reconsideremos algumas práticas que teríamos que mudar, embora muitas vezes tenhamos dúvidas na sociedade, como por exemplo a esterilização de pessoas com deficiência. E o último que é o conceito de autonomia pessoal, uma vida independente. Então a Convenção adota uma perspectiva da promoção de autonomia e independência, porque essas pessoas têm que estar inseridas na sociedade. Então tem várias disposições que tratam disso. E também guias de políticas de inclusão social para as pessoas com deficiência. Conceito da Convenção. Muito brevemente, porque já se falou disso, mas no preâmbulo, diz que a deficiência é um conceito em evolução e que tem a ver com a interação entre as pessoas com deficiência e barreiras comportamentais e ambientais que impedem a sua participação plena e efetiva na sociedade em condições de igualdade com as outras pessoas. É quase literalmente isso sai do modelo social, ou seja, a deficiência tem 2 elementos. Tem o impedimento, que seria em português, somado às barreiras sociais, isso acaba sendo a deficiência. Depois, no artigo 2, fala do conceito de deficiência na Convenção. As pessoas com deficiência incluem aqueles... Então, eu grifei, incluem aquelas que têm incapacidades duradouras físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais que, em interação com várias barreiras, podem impedir a sua plena e efetiva participação na sociedade em condições de igualdade com os outros. Se estivermos no modelo médico, nos concentraríamos na definição se concentraria na primeira frase. Então, incluem aqueles que têm incapacidade duradoura física, mental, intelectual ou sensorial. Esse seria um modelo médico de definição. São as que têm incapacidades físicas e intelectuais, uma definição do modelo médico. No modelo social, também inclui um outro elemento, que seria a deficiência, que quando interage com as barreiras sociais, gera um problema com os direitos que leva a uma discriminação. Então, dessa perspectiva, imaginem o que seria uma política pública. Então, se vocês definem pelo modelo médico somente, diz que é somente a capacidade física e intelectual, qual seria a resposta política para isso? O Ministério da Saúde faria uma política para isso. Agora, se vocês disserem que a deficiência são as barreiras sociais também, qual será a resposta social? Em que você vai se concentrar? Na pessoa ou na sociedade? Claro que na sociedade. Então, imaginem o que seria isso em termos de raciocínio para a política pública. Tem um impacto enorme, que não é só você se concentrar na reabilitação da pessoa, e sim nas barreiras sociais. Então, buscar na sociedade, ver quais são os problemas, quais são as barreiras, que no âmbito da deficiência intelectual tem a ver com atitude. O que impede essa pessoa de exercer os seus direitos fundamentais em condições de igualdade? A Convenção também adota um conceito de discriminação e fala da discriminação por motivo de deficiência. Designa qualquer distinção, exclusão ou restrição com base na deficiência que tenha como objetivo ou efeito impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício em condições de igualdade com os outros de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Então vamos rever.
os elementos desta definição, para que possamos entender. Primeiro, então ele se concentra no resultado discriminatório e não na vontade da pessoa. Fala que tenha o objetivo ou efeito. Isso quer dizer que a pessoa considera a discriminação não só as que querem discriminar, mas aquela que com as melhores intenções do mundo tem uma atitude paternalista, pois o resultado ou efeito vai ser uma discriminação. Então nós conseguimos incluir